é óbvio que essa mudança na decisão do relator só aconteceu pela enorme pressão e indignação da sociedade com a decisão. A partir deste caso e até dos detalhes, né? Porque ele também expõe muito a vulnerabilidade de famílias de baixa renda no Brasil. O próprio depoimento da mãe, que dizia que ela própria, mãe, aos 11 anos, também teve que casar, mostra como se aceita que meninas permaneçam numa condição de serem, de terem a sua infância roubada, né? Porque essa menina de 12 anos é uma criança ainda. Então, há uma modificação que é muito positiva, em primeiro lugar, porque ela manda uma mensagem clara para as instâncias anteriores. Importante a gente ressaltar que a primeira instância fez o seu dever de seguir o Código Penal, condenou tanto este homem de 35 anos quanto a própria mãe. Mas essa decisão, que tinha sido revertida na segunda instância, agora é modificada porque houve uma grande pressão, houve, inclusive, não só pressão da sociedade, mas de técnicos, de juristas. É importante a gente olhar também para o quanto os tribunais superiores têm repetido decisões que capitulam o próprio Código Penal e a lei que determina que de 10 a 14 anos são crianças, são pré-adolescentes e qualquer tipo de relação é considerada estupro de vulnerável. Então, é importante a gente olhar para isso também. Essa discussão não pode parar por aqui, a gente está vendo o relator reformar sua decisão, quer dizer, estabelece uma maioria para o outro lado, né, porque tinha um voto da desembargadora mantendo a condenação da primeira instância, e o que a gente consegue ver aqui é que é preciso discutir mais este assunto. A lei existe para ser cumprida e muitas vezes se constroem exceções que só ajuda um crime se perpetuar e mais, né, se rouba a infância de crianças e adolescentes. Não é assim, não é simplesmente aceitando essas situações que a gente consegue ajudar, pelo contrário, a menina estava sendo condenada a perder de vez a sua infância. Mas é importante a gente olhar para outras decisões similares que acabam acontecendo na justiça. Então, a gente fica satisfeito porque é uma decisão que não só cumpre a lei, mas olha para essa menina como o que ela é, uma criança, uma pré-adolescente, e num sistema em que a escola fez o que é certo, falou que a menina tinha deixado de ir às aulas, o conselho tutelar foi lá e fez o que é certo, denunciou, a polícia, a primeira instância. Então é importante ressaltar como o Estado funciona também. E a gente precisa cobrar decisões compatíveis e justas também do judiciário. Andréia. Eu acho que essa decisão reformada está muito mais próximo do que a gente acredita ser justiça do que aquela aberração anterior. No entanto, eu estou também estarrecido como é que um juiz muda radicalmente seu voto por conta do clamor popular. É isso. Isso também joga numa insegurança jurídica o país que é um segundo absurdo depois do primeiro mega absurdo. Isso para mim é um absurdo jurídico, eu estou tentando aqui entender com juristas como é que pode isso, todo mundo dizendo que é um contrassenso, que isso nunca viram isso, mas eu gostaria de entender se foi exato, se ele teve esta possibilidade, porque o resultado não tinha sido proclamado. Eu acho que é a primeira vez, não sei, mas é raro acontecer uma coisa dessa, porque sempre que você vê alguém mudando de posição, ele justifica a mudança de posição por um fato, o povo está reclamando, então eu vou mudar. Não é assim que trabalha, embora seja o efeito da pressão popular, né? Mas eu queria entender se ele, na sua decisão, explicou alguma coisa. Quer dizer, a pressão vem de baixo, mas a pressão também vem de cima, porque a conta estava indo para o STJ. Estava conversando com a Júlia Dualibe aqui, ela está lembrando esse contexto. Ou seja, quem estava ficando mal na fita eram os ministros do STJ. Sim. Porque eles que criaram o tal distinguish. Isso.
Sim. Até a desembargadora falou aqui, eu pergunto, então o que a senhora está dizendo é que se o STJ mudasse o entendimento, ela talvez, quer dizer, não é vinculante, então tem a decisão... Não tem pressão para tudo quanto é lado, de cima e de baixo, do clamor popular e do STJ. O que era uma decisão, uma tragédia de uma menina de 12 anos, virou uma questão... quer dizer, você tem a primeira tragédia, a menina de 12 anos que sofre um estupro com beneplácito da mãe e que o estuprador é, aspas, premiado com a liberdade. Daí você tem esse caso único, mas de repente você começa a mostrar que o Tribunal de Justiça de Minas tem vários casos similares com o mesmo tipo de entendimento. 2, você tem o Superior Tribunal de Justiça abrindo brechas que também autorizam isso. E você tem isso virando no meio de uma situação em que, vamos lá, todo o judiciário está mal visto pelo país por várias questões que não vamos entrar agora nesse momento. Mas o fato aumenta o descrédito da justiça. Então, numa situação dessas, esse juiz pega e aceita de cara o recurso do Ministério Público, que reforma toda a sua decisão. Vamos ver se a gente consegue enterrar esse processo agora e ver se acaba. E eu estou ouvindo aqui um juiz que diz o seguinte: não existe isso na regra processual, porque um relator recebe um embargo de declaração, para ele mudar o voto, ele só pode mudar o voto no colegiado. Tem que reunir de novo todo mundo e ele dizer, gente, estou mudando o meu voto. Esta é a regra processual. Mas, como me comentou aqui uma militante do direito, a regra processual nesse país está fora de moda, está em desuso. Né? Fala, Joel. Desculpa, Ana, você tinha pedido antes. É que eu ia falar sobre isso, que ele provavelmente, como o acórdão não tinha sido publicado, ele aproveitou isso já para mudar a decisão dele, antes da decisão final, né? Mas falando sobre o STJ, que cria essas brechas, é importante mesmo discutir esse assunto, porque conversando dentro do STJ, esses embates têm sido muito frequentes. Cada mês, praticamente, há uma discussão semelhante. E aí se fala em mais de 10 casos que foram simplesmente aceitos, ou porque a menina engravida, ou porque é considerado que ela teve relações anteriores, a família autorizou. Então, esse distinguishing que a desembargadora citou aqui, criado pelo próprio STJ, é algo que assim, precisa ser revisto, né? O STJ não se pode deixar passar isso e simplesmente aceitar que isso continue acontecendo. E mais, essa menina vai precisar de ajuda, assim como muitas outras meninas no Brasil, meninas e crianças, viu? Porque esse número gigantesco de 34 mil matrimônios casamentos pelo censo de 2022, né? São basicamente meninas, mas também meninos, de crianças de 10 a 14 anos, mas isso mostra como a assistência a essas crianças, essas famílias, precisa acontecer. Acho que tudo isso tem que ser discutido agora. Fala, Joel. É um absurdo em cima de um absurdo que acaba corrigindo um absurdo original, né? O absurdo original, essa primeira absolvição do caso, que basicamente estava dizendo, se o abusador, se o estuprador mantiver um relacionamento de algum tempo, alguns anos com a sua vítima, isso aí acaba com o crime, passa a ser, então, tem um vínculo familiar ali e deixa de ser crime. Ou seja, cria-se um espaço de liberdade para o crime e para o estupro de vulnerável, muito fácil de ser burlado, enfim, cria-se um precedente terrível para o país. Agora ele muda sem fato novo nenhum, quebrando totalmente qualquer regra processual que exista, fora do plenário, muda o seu entendimento, muda o seu voto, ao menos corrigindo, portanto, a injustiça de ter deixado esse criminoso livre e sem punição. Espero que pelo menos isso agora ele encontre a justiça. E por quê? E acho que esse é o elemento que vale a pena a gente notar também como hoje em dia pode mais do que podia antes. Não é onipotente, não faz tudo, mas tem mais peso do que tinha antes, que é esse elemento da opinião pública e do clamor popular e que, no fundo, é das redes sociais, né? O tema não é todo julgamento que acaba ganhando a atenção do público, mas talvez esse tenha sido tão absurdo que caiu no debate público, caiu no imaginário popular
e começou a gerar uma reação tão forte, daí começam a surgir acusações contra o juiz, daí começam a ler linha por linha da sentença, descobrem trecho de IA ali no meio. A coisa vai tomando uma escala, graças a esse poder que a opinião pública tem agora, que criou uma pressão tal que o juiz não teve jeito e acabou voltando atrás. Não sei se ele vai conseguir salvar a própria pele com isso, mas é um efeito de um momento que a gente vive. Do ponto de vista do direito, nem está correto, porque em tese um julgamento não deveria se pautar no clamor popular, mas ao menos neste caso específico serviu para corrigir uma injustiça gritante de se deixar um estuprador impune. Esse caso é um caso que é uma definição do Brasil profundo, né? Sim. Do Brasil, não é nem Brasil profundo, porque o desembargador é do Brasil Sim. ascendente, né? Mas é impressionante, porque é miséria, Sim. né? É ignorância, e de todas as partes, do pai, da mãe, do próprio abusador, da criança. É uma miséria. Trocar cesta básica Sim. por sexo de criança é o Brasil que a gente tem que acabar, tem que resolver, porque tem que superar. Mas é por isso que choca tanto, porque quem deveria dar o limite, ou corrigir, ou dizer que está errado, deu ok. Diz que está tudo beleza. Que foi a Justiça de Minas. E isso reflete o Brasil atual, né? Que a Justiça não consegue se conectar com a sociedade.